E aqui estamos para mais uma edição do nosso quadro Momento Saúde. A gente continua com o Setembro Amarelo, né, que é uma campanha de conscientização, de prevenção ao suicídio e valorização da vida. E olha, esse assunto, como nós falamos já na primeira edição, é realmente muito importante, tem que ser discutido, tem que ser falado. Gente, para se ter noção, a cada 40 minutos uma pessoa comete suicídio aqui no Brasil. E se tratando do mundo, a cada 40 segundos uma pessoa tira a própria vida. Imagina o que é isso, é realmente um número assustador. Aqui em Redenção essa realidade também se aplica, doutora. Boa tarde. Boa tarde, sim. Aqui a gente tem visto muitos casos, né, de suicídio e o que vem assustando muito, porque as pessoas não estão buscando recursos saudáveis para desenvolver estratégia de solução de problema que seja saudável para a sua vida e acaba vendo como uma única estratégia de solução de problema o suicídio. Você me falava em off que está um pouco assustada com os números aqui em Redenção, né? Tem sido muito recorrente. Sim, tem sido muito recorrente. E assim, o que me assusta é porque hoje, né, nós temos tanto acesso à informação e ainda assim as pessoas ainda estão muito aprisionadas a um modelo, um padrão de pensamentos em que faz você acreditar que você buscar desenvolver novas estratégias de solução de problema com ajuda, com recurso de outras pessoas, isso torna você uma pessoa fraca. Quanto que, na verdade, isso vai te fortalecer cada vez mais, te deixar muito mais resiliente, te fazer desenvolver uma forma de se relacionar com você, de enxergar o mundo e de chegar às pessoas à sua volta de uma forma muito mais saudável e leve. Gente, olha, não tem um modelo específico de alguém que chega a tirar a própria vida, né? Já temos casos de criança, de adolescente, de pessoas com posses, de pessoas que estão passando por problemas financeiros, enfim, todas as classes sociais, raciais, né? Então atinge todas as camadas da sociedade. Agora, doutora, hoje especificamente a gente vai falar da rede de apoio. Quem convive, né? Quem tem acesso a uma pessoa que tem esse tipo de pensamento, como agir, né? O que fazer? A rede de apoio ela é extremamente importante para o indivíduo que ele tem algum tipo de pensamento, ideação suicida, né? Porque nós somos seres sociais, nós precisamos um do outro, isso nos fortalece. Só que nem sempre a rede de apoio, ela de fato tem os recursos mais assertivos para conseguir dar suporte para aquele indivíduo que está ali. O que acaba é que muitas das vezes a pessoa que é a rede de apoio, ela quer dar conselhos, ela quer orientar com base na sua própria lente. Vocês já viram aquele óculos de realidade virtual que está tendo hoje? Sim. Né? Imagina só, cada um de nós temos o nosso próprio óculos de realidade virtual, que é a nossa lente, a forma como a gente enxerga o mundo. Isso tem relação com a nossa história de vida. Isso tem relação com os nossos modelos de aprendizagem, né? Com que a gente teve ali próximo da gente, os nossos pais, os nossos familiares, colegas, que tem relação com a nossa cultura, no local onde a gente está inserido, as nossas crenças religiosas, né? E tem também algo que vem da gente, que são ali algumas características nossas que nos ajudam a entender, a observar esse mundo e traçar a nossa própria percepção sobre a realidade. E dali a gente vai construindo a nossa própria lente com base em tudo isso que a gente viveu. Então, cada um de nós temos a nossa própria lente. O indivíduo que ele está em sofrimento, ele pode estar passando por uma situação em que o outro indivíduo, que é a rede de apoio, talvez não consiga observar pela lente do outro. E às vezes a gente tem que tirar a nossa lente e colocar a lente do outro e tentar enxergar como o outro enxerga, né? Diante das necessidades que o outro tem. Então, se você não sabe o que falar, fica calado e escute, né? É muito melhor você ser um bom ouvinte do que você, às vezes, dar um mega conselho que você acredita, que você se cobra que você tem que dar. Porque, às vezes, a forma como você percebe não é a forma como o outro enxerga. Talvez a sua fala, ela não é aquilo que o outro precisa ouvir. Então, porque, às vezes, a gente vai, por exemplo, tem muitas pessoas que falam, isso é falta de Deus. Não é falta de Deus, né?
O pensamento, a ideação suicida, ela tem relação com toda a história de vida do indivíduo, com as dificuldades que ele está tendo ali, talvez com fatores que têm relação com transtorno psiquiátrico, com algumas questões aí na qual ele até nem tem controle, e ele pode ter uma relação assim, íntima com Deus, próxima com Deus, e isso não vai mudar o fato dele ter um pensamento, uma ideação suicida, né? Por conta do sofrimento que ele está tendo ali. Então, seja um bom ouvinte, né? Busque estar perto dessa pessoa. Se você percebe que essa pessoa ela tá ali propensa a qualquer momento fazer algo, esteja vigilante. Então, ligue para pessoas que estão próximas, não deixe essa pessoa ficar sozinha, né? Tente sempre estar em alerta, tente sempre estar orientando. Ajude essa pessoa a perceber o quanto que ela está precisando de ajuda, porque às vezes a pessoa está tão fechada ali no seu universo, na sua dor, eu digo que quando a gente está na dor, a gente não olha para fora, a gente olha para dentro, né? A gente não consegue enxergar o mundo à nossa volta como ele de fato é. A gente só olha para dentro, a gente não olha para fora. Não sei se vocês já viram uma pessoa que está, por exemplo, com uma crise de ansiedade ou com uma dor muito profunda, parece que o olhar dela fica vago. Porque ela está olhando ali para dentro, ela está olhando só para aquela dor. E a gente precisa fazer esse indivíduo olhar para fora e olhar para os recursos que ele tem ali. Mas como identificar, doutora, por exemplo, um colega de trabalho, né, uma pessoa, um familiar, um amigo mais próximo, como é que essa pessoa que tem esses pensamentos suicidas, ele dá sinais? Existe algum tipo de comportamento, alguma coisa que a pessoa consiga identificar? Porque tem aqueles casos que a pessoa fala, poxa, tirou a vida, estava do meu lado, eu não sabia de nada, enfim, né? Como é que a pessoa pode identificar? Olha, realmente às vezes vai ser muito difícil identificar, porque às vezes a pessoa ela vai apresentar sinais muito sutis. Ela com certeza vai apresentar alguma mudança no padrão de comportamento dela, né? Pode ser que ela comece a se isolar mais, ou então começa a apresentar muita irritabilidade, né? A irritabilidade, a agressividade, ela demonstra também uma insatisfação com a vida, uma insatisfação com algo que está acontecendo ali, né? Porque ela está dizendo pra gente que a nossa necessidade não está sendo atendida, que as coisas não estão acontecendo como a gente gostaria. Então, quando você começa a perceber uma pessoa muito mais irritada, muito mais agressiva... Fora do perfil que a pessoa já apresenta. Por exemplo, é uma pessoa que é calma, de repente ela está muito irritada. Isso. Ou que é uma pessoa feliz, extrovertida e de repente está muito calada, né? Que tem essa mudança de comportamento de acordo com o perfil. Seria Exatamente. isso. Mas também tem pessoas que, assim, você vai ver que parece que ela está super bem, que ela está super tranquila, mas talvez ela vai começar a rejeitar alguns convites, você vai perceber que às vezes ela está super feliz, mas de repente ela já está um pouquinho ali isolada, ela tem uma mudança ali, né, nessa forma como ela se sente. Então, são sintomas que nem sempre vão ser tão escancarados, às vezes vão ser bem sutis. E a gente precisa estar atento e perguntar, né, e conversar com essa pessoa, se essa pessoa apresentar resistência, tentar buscar uma forma que faça essa pessoa se sentir mais acolhido e começar a tentar direcionar essa pessoa em buscar ajuda. Por quê? A rede de apoio, ela é para isso, ela é para fazer uma escuta boa, né, que é de uma escuta que a gente chama até de escuta terapêutica, de estar ouvindo, de estar atento, porque só da gente falar daquilo que está nos angustiando, isso já é terapêutico, isso já contribui para a nossa saúde mental. Seria um apoio e não uma solução específica do problema, né? Porque existem aqueles casos, doutora, a gente já até viu, poxa, eu tentei ajudar, eu aconselhei, mas infelizmente não deu certo, né? E às vezes a pessoa até se culpa. Exatamente, que é o que a gente estava até falando. Porque o que acontece? Muitas pessoas, elas querem estar ali como salvador. E, gente, nós não temos controle sobre as decisões do outro, os sentimentos do outro, o pensamento do outro. A gente é uma ponte, né? A gente vai ser uma ponte para a gente estar ajudando. Então, essa pessoa, para ela sair do lugar que ela está, ela precisa de várias pontes. Ela precisa da rede de apoio, que são os amigos, ela precisa de uma rede de profissionais, ela precisa ali de traçar estratégias eficazes para o trabalho. Então, são várias coisas, né? A família, tudo que está em volta dela. Só que olha só, essas pessoas, a rede de apoio, os profissionais, né, que às vezes até os próprios profissionais, eles se colocam como salvadores. Eu preciso salvar essa pessoa a todo custo. Isso acaba também trazendo sofrimento para o profissional, porque ele não vai conseguir. Tem casos que a gente não vai conseguir mesmo.
E isso não quer dizer que aquele profissional ele é incapaz, né, que o problema é com ele. Não, não é bem assim. Nós somos uma ponte e nessa ponte ela tá ali para o indivíduo caminhar por ela, né? Ele tem que escolher caminhar para atravessar de um lado para o outro. Se essa ponte está ali, ela existe, mas o indivíduo ele continua parado porque ele não está dando conta de dar um passo, de caminhar nessa ponte, não há nada, infelizmente, gente, infelizmente, isso é fato, não há nada que você possa fazer. Você pode estar todo amparado, o melhor, o mais saudável, né? O melhor que você conseguir. E ainda assim não vai ser o suficiente. Ela está num ponto em que ela não vai dar conta, em que ela não consegue. E que talvez ela vai chegar sim a cometer o suicídio e você não vai ter como evitar isso, né? Por mais que você tenha pensado em todas as estratégias, tem coisas que a gente não vai dar conta. E é muito importante a gente entender o nosso papel, né, nessa relação com esse indivíduo. Por quê? Porque muitas pessoas acabam adoecendo porque elas assumem essa responsabilidade de ser o salvador e elas entram em sofrimento emocional muito grande, porque tem muitas coisas que vão escorrer pelas mãos dela, que ela não vai ter controle. E a gente precisa ter clareza disso, senão isso vai se transformar, né, em vários adoecimentos. Então é o indivíduo que está ali, né, em ideação suicida, que está em adoecimento, é você que vai começar a adoecer. E a gente não pode formar uma ponte de pessoas adoecidas. Pelo contrário, a gente tem que saber o que está sob o meu controle, o que eu posso fazer de fato, que pode contribuir, e o que não está sob o meu controle. Isso é muito importante, né? A gente ter plena consciência disso. Tá certo, então. Olha, então hoje especificamente a gente está falando para essa rede de apoio, né? É importante estar atento, é importante tentar ajudar e tentar levar essa pessoa a buscar uma ajuda profissional. Isso realmente é importante. Agora, doutora, muito obrigada, né? Já estamos encerrando aqui o horário do Momento Saúde, mas eu quero pedir a você que não perca a próxima edição, porque nós vamos continuar nesse tema e vamos falar. É só uma pessoa que está com depressão que pensa em suicídio? Fique atento, no próximo Momento Saúde a gente fala sobre isso. Doutora, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você. E a gente se vê no próximo Momento Saúde. Até mais.